Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Claudenil Silveira. E na aula de hoje, baseado na carta de Paulo aos Efésios, tendo aqui como instrumento a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a carta aos Efésios, e também o livro da qual já foi feito a apresentação para os irmãos, cujo autor é Paulo Tarso de Oliveira Lockman. E a aula de hoje é a aula número 1, que traz como o tema a seguinte pergunta: que tipo de comunidade é a nossa? Vejamos. Os estudos em Efésios objetivam esclarecer o que significa ser igreja, sua natureza e origem. A partir da leitura da igreja hoje, visam também enfatizar a natureza, a finalidade e preço de nossa salvação e eleição, bem como a responsabilidade de ser o corpo de Cristo hoje. Vale ressaltar que cada um de nós que reconhecemos e aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador, como trata Paulo, a igreja aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus, da qual já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você é o templo e a morada do Espírito Santo. Você é a igreja de Cristo na terra. Então vejamos, os estudos bíblicos introdutórios são Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao 34, capítulo 5, versículo 12, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vejamos, abra sua Bíblia juntamente comigo em Atos dos Apóstolos. Atos não foi uma carta de Paulo, muito pelo contrário. Em Atos capítulo 1, o próprio autor se identifica e ele vai esclarecer muito bem o seu destinatário. O autor de Atos é o homem de Deus Lucas, esse evangelista que veio estudar, verificar todos os acontecimentos de Cristo Jesus e todas as manifestações que ocorreram, em sua maioria aqui pelo apóstolo Paulo. Vejamos, Atos capítulo 4, versículos 32 ao 34. Nos diz assim a palavra do Senhor: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Estamos falando aqui da igreja primitiva, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. Que coisa maravilhosa, que coisa realmente exuberante era a igreja primitiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque eles repartiam igualmente entre si, e a igreja do Senhor, ela crescia na graça e no conhecimento. Capítulo 5, versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão.
Você tem visto hoje milagres e prodígios sendo realizado nas mãos dos homens de Deus? A igreja primitiva, você via realmente grandes sinais e maravilhas sendo realizadas através dos homens de Deus, dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Vamos voltar. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Veja a simplicidade dos homens de Deus, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Esses são as referências bíblicas para o estudo bíblico introdutório. Os textos retratavam como viviam e atuavam os primeiros cristãos, como nós lemos aqui na palavra de Deus. Mostra também as características de uma comunidade que dava frutos. E nós, como igreja, como cristão, devemos dar frutos. O Senhor requer que cada um de nós venhamos dar frutos, sejamos produtivos, pois a árvore que não dá fruto, a palavra do Senhor diz que ela é cortada. O Senhor, Ele não quer alguém frutífero na sua obra. Ele dá oportunidade, como nos conta em uma das passagens bíblicas trazidas lá no evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 13, se não me falha a memória, a partir do versículo 6. Você vai ver lá o Senhor, Ele dando oportunidade para aquela árvore venha produzir. O Senhor dá oportunidade para nós, igrejas, servos do Senhor, produzir. Pois se não produzirmos neste mundo, se não fizermos algo neste mundo, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós pensamos em deixar como legado? Nós devemos sim pensar e devemos sim dar frutos para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 13 e Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ela vai nos dizer algo bastante essencial sobre isso, sobre a questão de dar frutos. Observe, para haver frutos é necessário haver dom espiritual no exercício do ministério. E isso só tem sentido com a presença do amor. E o amor é o dom supremo. Paulo deixou um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 13, para falar sobre o dom do amor, a supremacia do dom do amor. A igreja, a realidade de nossa igreja, a leitura da vida. Quando decidimos refletir sobre a natureza da igreja, nada como pensar em nós mesmos. Pensou em igreja? Você vai fazer uma reflexão da sua própria vida. O que eu tenho feito na minha comunidade, o que eu tenho feito na igreja. Será que eu tenho ido para a igreja somente ali nos dias de domingo, só senta ali, só assisto aquele culto, pronto, só isso? Eu não quero trabalhar, não quero participar, não quero fazer nada não. Só quero vir aqui assistir meu culto e ir para casa? É só isso mesmo que o Senhor requer de você? Será? Vejamos. Quando decidimos refletir sobre a natureza da igreja, nada como pensar em nós mesmos. Nossa igreja local. Que tipo de comunidade é a nossa? Espero que você esteja entendendo que Deus ele está falando realmente aos nossos corações. Na carta de Efésios, Paulo teve que reflexionar sobre a igreja, porque as comunidades eram novas
e necessitavam entender o propósito de Deus para elas. Pode ter certeza que Deus ele tem propósito na vida de cada um de nós. Deus tem propósito na sua vida e na vida de cada um dos seus familiares. Não pense que você veio ao mundo simplesmente por vir e que você é obra do acaso e somente isso. Não. Você veio a este mundo porque Deus te escolheu, Deus se formou do ventre da tua mãe e tem sonhos maravilhosos para serem concretizados na tua vida. Deus ele tem planos para você. Deus ele pretende te usar na sua obra. Hoje nós devemos retornar à carta aos Efésios e confrontá-la com aquilo que somos. Assim, nossa vida como igreja será orientada pela vida que emerge da palavra de Deus. Veja aqui alguns itens relacionados a esse tema. Primeiro, qual a razão da existência da nossa igreja local? Qual? Você já pensou sobre isso? Qual é a razão da existência da minha igreja local? Você pode pensar, por que eu estou ali? Por que eu estou inserido naquele local? O que eu tenho que fazer de útil na obra do Senhor? E aqui ele traz 3 indagações, 3 perguntas. Será que todos os membros de nossa igreja local sabem por que nos reunimos e nos organizamos como igreja? Será que muitas pessoas sabem sobre o que é essa igreja e por que nos reunimos constantemente, 2 vezes, 3 vezes durante a semana para louvarmos, cultuarmos ao Senhor? É só para ir para a igreja agradecer ao Senhor por tudo, participarmos ali de um culto, aprender? Será que é só isso? Vejamos. Nossa igreja local tem uma razão de existir e uma relevância histórica e social em nosso bairro. A igreja ela surgiu do nada, está ali, apareceu do nada. Por quê? Porque ela está inserida naquele local. E ele ainda faz mais uma pergunta. E qual é a relevância histórica e social em nosso bairro? Quando ela foi colocada ali, o que foi que mudou? O que foi que aconteceu? Veja outra pergunta. Quem sabe devamos fazer a já famosa pergunta. Se nossa igreja local deixasse de existir, sua falta seria sentida no bairro? Ou até mesmo na cidade? Ou seja, tanto faz como tanto fez ela estar ali? Sim ou não? Se ela for retirada, simplesmente se ela acabar, o que vai acontecer? Qual vai ser realmente a sua falta ali no bairro, na cidade, no estado? Qual será? Sinto que muitas igrejas locais não têm clara a relevância do trabalho que realizam, ou mesmo do trabalho que poderiam realizar. Vejamos um outro item. 3 tipos de igrejas comuns nos dias de hoje. Primeira, há igrejas profundamente preocupadas com a vida espiritual de seus membros. Isso é essencial. Estimulam todos a buscar de novas experiências com Deus. No entanto, nem todas se fazem acompanhar do mesmo entusiasmo no que tange a busca de solução para a miséria, a prostituição, a enfermidade, a violência, em que vivem o povo e os vizinhos no bairro ou na cidade. Se preocupar com a vida espiritual, claro, é em primeiro lugar. Saber como é que aquela vida está, se ela está bem com Deus, se ela se atrasou, por que se atrasou, se ela está deixando de ir para os cultos, procurar saber qual o motivo, qual a circunstância. Mas também, no entanto, nem todas se fazem acompanhar do mesmo entusiasmo no que tange a busca de solução para outras coisas, para alguns problemas sociais. E a igreja está inserida nisso. É dever da igreja. Pois quantas pessoas, será que existe na sua igreja? Quantas pessoas, às vezes, dentro da própria igreja, violenta sua esposa? Quantas pessoas ainda não estão libertas, estão aí no uso de drogas
dentro das igrejas, inseridas nas atividades da igreja. Vejamos um outro tipo. Outras igrejas são ativas no trabalho social, maravilhoso, bênção. Tem creche, centro comunitário ou AMAS, aqui uma instituição em que o autor colocou. O povo do bairro entra por suas portas. Não obstante, muitos crentes envolvidos nesses trabalhos sociais creem que a tarefa está cumprida. Estou realizando meu trabalhozinho social, até mesmo porque a igreja, como uma instituição, como inserida, possuidora de um CPF, né, de um CNPJ, aliás, um cadastro nacional de pessoa jurídica, não isenta de impostos justamente por esses trabalhos sociais, e pensa que só por realizar esse trabalho social já fez o seu trabalho, está muito bem, obrigada. Será que é assim? Vejamos. A partir do momento que serviram as pessoas no bairro, seja através de um curso, de uma ajuda, para que se integrem num grupo popular de reivindicações, julgam com isso que a missão está realizada. Alguns não concordam que se deva apelar ao povo atingido pelo serviço da igreja, a que aceitem Jesus como Salvador. Dizem que agindo assim, estamos sendo proselitas. Você vai já ver o significado aqui de prosélito. Como se essa não fosse a nossa missão, além de amar e servir as pessoas, a ajudá-las a conhecer e crer em Jesus. Tornar-se assim como nós, seus discípulos. Proselitismo é quando tentamos retirar de uma pessoa de dentro de uma comunidade de fé cristã, onde ela está ativa e integrada. Fazer proselitos, ou seja, fazer discípulos, é parte fundamental de nossa missão. Jesus Cristo, ele veio, fez discípulos e enviou. E ele também nos deu uma ordem. Ele nos deu uma ordem para continuar a sua missão. A missão de Jesus Cristo não acabou, muito pelo contrário. Ela todo dia se inicia-se em nossas vidas. Nós somos responsáveis pela obra de Deus. Nós também devemos fazer discípulos e enviar a cada um deles. Nós temos um dono, e esse dono é Cristo Jesus. Jesus Cristo é o dono da igreja, e ele envia-nos a pregar o seu evangelho, a realmente ganhar almas para o reino de Deus e enviar a outras pessoas. Pois essas pessoas que serão salvas em Cristo Jesus, elas irão anunciar também para as outras pessoas. Essa nova geração, os nossos filhos, os meus netos, eu tenho essa missão de levar eles para Cristo, e eles futuramente vão levar também o conhecimento de Cristo a outras pessoas. Existem ainda igrejas que não enfatizam a busca de novas experiências espirituais. Não buscam os dons do Espírito Santo, né, como a palavra do Senhor nos ensina, nem o seu trabalho na área de ação social, nem o seu trabalho na área social é bom, nem trabalham na área espiritual, nem na área social, misericórdia. Temos inclusive igrejas cujas dependências só funcionam aos domingos. Durante a semana somente o templo é aberto. Faltam projetos missionários de expansão e serviço. O que está faltando? Visita nos lares, está faltando consulta pastoral, orientação para os casais, orientação dos jovens. Está faltando realmente alguns grupos especializados em determinada área da juventude, área da mocidade, área com as crianças. Deve-se trabalhar sim com as crianças, com as senhoras, com os senhores. Procurar saber quem é os irmãos que estão necessitados, carentes, quem está passando por situações difíceis, levar os membros da igreja realmente até lá, tentar ajudar em oração, ajudar na palavra, ajudar financeiramente, ajudar em tudo o que for preciso, porque a igreja
somos nós, e nós devemos ir realmente ao encontro de todas estas pessoas, de todos os nossos irmãos. Então nós devemos sim fazer os dois trabalhos, o trabalho espiritual, se preocuparmos em primeiro lugar daquela vida estar com Cristo Jesus, estar no caminho estreito que leva até a presença do Senhor Jesus Cristo, e também trabalho social. A igreja não pode fugir desses dois primordiais tópicos. A igreja nos padrões bíblicos. Sabemos que uma igreja nos padrões bíblicos é uma comunidade capaz de desenvolver características como 3 itens baseados em Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler, nos seguintes capítulos e incisos. Vejamos, vou repetir cada um para vocês. São esses 3. Nenhum necessitado havia entre eles. Atos capítulo 4, versículo 34. Será que tem algum necessitado dentro da tua comunidade, dentro da tua igreja? O que você pode fazer? O que a igreja do Senhor pode fazer por estas pessoas? Quando nós trabalhamos nas ruas, nas praças, com aquelas pessoas, moradores de rua, muitos deles cientes dizem assim: olha, o que eu estou precisando realmente, eu estou precisando hoje comer, mas o que eu quero realmente é trabalhar, eu quero uma casa de recuperação, eu quero sair daqui. Muitas vezes nós não podemos levar somente o peixe, mas devemos, entenda o que eu quero passar para os irmãos, devemos ensinar estas pessoas a pescar, a procurar o seu próprio peixe, para que esta pessoa possa também fazer com outras pessoas amanhã. Essa é uma forma também maravilhosa de ajudar a cada uma dessas pessoas. Então, sabemos que uma igreja nos padrões bíblicos é uma comunidade capaz de desenvolver características como: a primeira, nenhum necessitado havia entre eles; segundo, muitos sinais e prodígios eram feitos no meio do povo pelas mãos dos apóstolos. Atos capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: se nós crermos, obras maiores faríamos, ou seja, nós daríamos continuidade, milhares de pessoas realmente orando pelas vidas, ensinando a palavra do Senhor, curando os enfermos, expulsando demônios. É isso que a palavra do Senhor nos diz, principalmente no evangelho que escreveu Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante. Você vai ver que Cristo, após ressurreto, ele vai passar todas aquelas instruções aos seus discípulos. Terceira característica está em Atos capítulo 2, versículo 47. Observe: contando com a simpatia de todo o povo, a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Como está realmente a questão dos membros dentro da tua comunidade, dentro da tua casa de oração, dentro dos templos religiosos? Como está? Estão contando com a simpatia realmente do povo? Porque o mundo precisa ver Cristo na tua vida, na minha vida. O mundo precisa ser influenciado pela igreja, e não a igreja ser influenciada pelo mundo. A igreja deve ser uma igreja ativa, uma igreja que trabalhe, uma igreja diferenciada, sendo sal, sendo luz do mundo. Foi assim que Cristo nos enviou, para fazer a diferença. Existem, infelizmente, várias igrejas que tentam imitar o mundo para trazer o mundo. Jesus Cristo nunca imitou o mundo, pelo contrário, sempre foi a luz do mundo, e os homens viam em Jesus, e aqueles que andavam com Jesus acabavam se parecendo com o Senhor Jesus. E nós temos essa obrigação de sermos a imagem e a semelhança do nosso Deus, levar Cristo para todas as pessoas, e isso acaba ganhando a simpatia de todo o povo. E Jesus, ele se agrada e acaba acrescentando todos aqueles que hão de ser salvos. Vejamos, é importante a experiência de buscar a unção do Espírito como poder espiritual, que deve se expressar em serviço ao corpo de Cristo e ao mundo, que sofre todo tipo de opressão.
em luta constante contra toda forma de injustiça, assim como uma vida santa e pura que reconheça a palavra de Deus como autoridade. E é isso que a palavra do Senhor é a autoridade de Deus. E esta palavra nos ensina a tratarmos também com autoridade. Esta palavra é viva e eficaz. Esta palavra realmente não falha. Conheça mais da palavra de Deus, irmãos. Siga cada passo e verdadeiramente tu irás crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se tão somente ouvirmos e praticarmos, como fala Jesus no final, lá quase no finalzinho do Sermão do Monte, no Evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24, a qual ele compara o homem prudente que edifica sua casa na rocha. Vejamos, as características acima devem marcar nossas igrejas locais, mesmo que uma delas não corresponda ao seu ministério ou ao seu gosto pessoal. Se você mesmo não gosta de tal, se não é do seu gosto pessoal, cada igreja deve ter essas características. Todas essas características, essas 3 características baseadas em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 2. É isso, e toda a carta todo o livro de Atos dos Apóstolos também é um livro realmente maravilhoso, onde você vai aprender lá o princípio, o início da igreja, onde foram chamados os primeiros cristãos. Se observarmos também Atos capítulo 12, a versículo 5, quando o apóstolo Pedro estava preso, a igreja fazia constante oração pela vida do servo de Deus, e é isso que a igreja deve fazer. Nos dias de hoje, estamos vivenciando aí a época do Covid-19, essa pandemia, onde muitos países já estão também passando aí pelo epicentro desse vírus, e a igreja deve se posicionar, deve orar ao Senhor, buscar ser luz realmente para o mundo. E aqui nós vamos à conclusão da aula de hoje, a aula de número 1, que trouxe como tema: que tipo de comunidade é a nossa? É em virtude da diversidade das experiências, dos dons e dos chamados que devemos enfatizar uma igreja de dons e ministérios. Pois, se você não sabe o que é ministério, significa trabalho, viu, irmãos? Pois é através da diversidade dos dons e dos ministérios que crescem minha ênfase, ou seja, meu ministério, bem como os ministérios de outros irmãos. Mesmo que esses ministérios não me atraiam, ou mesmo que eu não os compreenda bem, devo lembrar que eles também são necessários. Diante disso, não vou mais tentar anular, negar ou menosprezar os dons e ministérios diferentes do meu, mas sim respeitar e conjuntamente desenvolver meu ministério para o crescimento do corpo de Cristo, em harmonia e unidade. Assim o mundo crerá que somos discípulos de Cristo, como nos diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Exatamente para entender todos os momentos desta igreja fundada em Cristo e rica na diversidade de dons e ministérios, é que a carta aos Efésios foi escrita. Então, amados, eu quero deixar 3 perguntas para a reflexão, e vocês vão realmente refletir nessas perguntas que Lockman deixou aqui registrado. Primeiro, que tipo de igreja a minha comunidade de fé local tem sido? Que posso fazer para melhorá-la? Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta: em que minha igreja é diferente da igreja primitiva? Faça essa análise, que era solidária, fazia sinais e prodígios e era tão simpática a sua mensagem que muitas pessoas eram salvas. O apóstolo Pedro, depois que recebeu realmente o batismo com o Espírito Santo, depois que ele foi cheio no dia de Pentecostes,
após a pregação do Evangelho, você vê milhares de pessoas realmente recebendo a Cristo, chegando-se a Cristo. Terceira e última pergunta para reflexão. Sabemos que o amor é o dom maior, presente nos ministérios vitoriosos. Como desenvolver cada vez mais esse dom em meu lar, no trabalho, na igreja e na vizinhança? Faça essas reflexões, aprenda mais da palavra do Senhor. O meu desejo e as minhas orações são para que nos dias atuais a igreja possa ser realmente igreja. Venha fazer essas mesmas reflexões. O que está faltando nos dias de hoje? O Senhor Jesus Cristo nos deixou algo registrado no Evangelho de Mateus capítulo 24, quando ele fala sobre o fim do mundo, quando ele fala sobre as últimas coisas, no versículo 12, dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Já deixei uma pista aqui da terceira pergunta ao teu coração. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para que o amor, os dons espirituais, para que a igreja possa crescer na graça, no conhecimento? O que está faltando, irmãos? O que está faltando, pelo amor de Deus? Então, as minhas orações é para que a igreja venha ser igreja nesses dias. Cristo está chamando a cada um de nós. Cristo está nos convocando a colocarmos na posição de vaso, de homem e de mulher de Deus, para influenciar o mundo e não sermos influenciados. Então, que venhamos nos levantar, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, que é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assiste aí, em nome de Jesus, a nossa segunda aula, que será certamente uma bênção, como foi esta primeira lição.